Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Tome seu assento, muito obrigado. Meus irmãos, eu estou muito feliz pelo tempo que o Senhor Jesus tem nos dado de estarmos na tua presença, na sua casa, para juntos adorar o seu nome, bendizê-lo, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quantos vieram esta manhã para adorar o nome de Jesus? Glorifica o nome do Senhor. Isso é muito bom. Nós estamos aqui com um propósito em adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer o nosso pastor, o pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael Aguiar, representando toda a diretoria. Que Deus abençoe os nossos companheiros, bem como toda a igreja, os pastores. Agradecer a confiança do nosso pastor, não é isso, em permitir que aqui nós viéssemos estar. E hoje é um culto missionário, meus irmãos. Uma Mabel também, Deus abençoe. É um culto missionário, né? Que tem tudo a ver conosco, não é isso? A razão de ser da igreja é exatamente essa, é sermos missionários, né, irmãos? Missionário além do nosso ambiente, né, fixo, é fazer missões além das fronteiras, né? É ir além, é missões transculturais. E isso me faz lembrar o nosso trimestre atual da Escola Bíblica Dominical, não é? Ali falando do currículo da CPAD, que envolve as salas Abraão e Esther, é isso? E nós estamos falando nesse trimestre, que já estamos hoje na terceira lição, estamos falando sobre missões, não é isso? Até os confins da terra. Então nós estamos vivendo, da parte de Deus, um tempo muito bom, que é esse, não é? Que trabalha exatamente com esse tema missionário. Isso nos leva, irmãos, a fazer uma reflexão, né, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas atitudes, sobre como estamos desenvolvendo o trabalho do evangelismo, da obra missionária, aonde nós estamos inseridos, aonde o Senhor Jesus tem nos plantado, não é? Então, eu aqui pedi a Deus uma palavra para que pudéssemos ministrar, não é isso, esta manhã, quando eu recebi a informação, a orientação aqui do pastor Ismael Aguiar, não é isso, e eu recebi de Deus esta palavra, e eu levei um susto quando o irmão Robson fez a leitura, e ele leu exatamente no capítulo 8 de Atos. Olha que coisa interessante, até parece que a gente tinha combinado, né? Mas é assim que Deus faz, confirmação daquilo que Deus já queria falar conosco, né? Então, ainda bem que ele não ia pregar, porque se ele fosse trazer uma palavra aqui, eu já não tinha mais nada para falar, né? Mas ele só leu o texto e tal, então foi uma benção. Deus abençoe o irmão Robson, e eu tenho certeza que Deus já tem falado ao nosso coração e vai continuar, né, meus irmãos, falando aos nossos corações, porque Jesus é bom, é ou não é, igreja? Jesus é bom demais, aleluia. Então vamos para o capítulo 8 de Atos, vamos ler esse texto, que muito fala ao nosso coração, e a nossa alma se alegra quando a gente lê. Vamos ler o versículo 5, e depois a gente lê o versículo 8. Amém? Atos capítulo 8, versículo 5, e depois a gente pula para o versículo 8. Diz assim o texto: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Meus irmãos, quando a gente lê o livro de Atos, nós tivemos recentemente recebido a orientação do nosso pastor, há alguns dias atrás, né, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que o nosso currículo doutrinário trabalhou por uma série de 3 estudos, né? O pastor Itamar ajudou ali a compilar todo o material, a estruturar o conteúdo, né? E nosso ministério recebeu essa orientação, né,
vinda de Deus para que estudássemos o livro de Atos. Quem lembra? Os irmãos lembram dessa série de estudo? Foi uma bênção, né, irmãos? Porque trabalhou com esse tema missionário, né? Foi muito bom. Então, o livro de Atos é de suma importância. Eu sei que os irmãos já sabem, mas só para a gente recapitular. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Tá? Nós temos bastante livros históricos lá no Antigo Testamento, mas agora, falando de Novo Testamento, é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro de Atos. É como se fosse a dobradiça, tá? Que fecha os evangelhos e abre as epístolas. Você pode ver que ele está bem no meio ali, entre as epístolas e os evangelhos. Então dá uma noção para o leitor conhecer a história da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Irmãos, nós não caímos de paraquedas. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra tem uma história. Aleluia. E essa história precisa ser respeitada. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente está lendo a história da igreja. Embora exista os paralelos, né, que a teologia nos dá todo o suporte para nos ensinar sobre a história da igreja, o que aconteceu nos períodos, né, entre os imperadores, os missionários, mas são histórias que não são canonizadas. A única história bíblica da igreja canonizada é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar a história da igreja. Então veja, para conhecer a história da igreja, para saber sobre a história da igreja, eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro que foi escrito no primeiro século, é um livro que teve uma direção, não é isso? Há um personagem talvez muito importante da época. Quando os irmãos lêem esse livro, os irmãos vão ver que vai falar de Teófilo, que talvez seja alguém de alto escalão no Império Romano, não é isso? Que recebeu essa orientação. E quem escreveu esse livro foi Lucas, né? Lucas escreveu o livro de Lucas e também escreveu o livro de Atos, não é isso? Se os irmãos querem saber mais informações, os irmãos, não é isso, podem se matricular no JW Bible College, está ali o nosso diretor, pastor Alcir, e lá os irmãos vão ter todas as orientações. Nós estamos dando esse pano de fundo só para a gente introduzir nesse assunto do capítulo 8. Mas para os irmãos perceber que o Senhor Jesus Cristo tem dado grandes preciosidades para nós. Nós temos estudado, irmãos, nós temos pregado, nós temos ouvido as pessoas pregarem muito sobre a encarnação de Jesus, que, diga-se de passagem, foi um divisor de águas na história. Não é isso? Dividiu o calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nós falamos também, graças a Deus por isso, e precisamos continuar falando, além da encarnação de Jesus, é isso, precisamos falar também, e temos ouvido as pessoas falarem, pregarem também sobre a crucificação de Jesus, né? A morte de Jesus, é isso, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Mas nós falamos muito pouco sobre a ascensão de Jesus. E é o livro de Atos dos Apóstolos que nos mostra a doutrina da ascensão de Jesus. Então veja quão é importante estudar esse livro, porque logo no capítulo 1 a gente vai ver Jesus sendo ascendido aos céus, né? O que nós aprendemos com essa doutrina da ascensão de Jesus? É muito lindo nós estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos e vermos que o único livro que registra essa ascensão de Jesus aos céus, e ele falando que vai voltar, não é isso? É o livro de Atos dos Apóstolos. E aí, a gente que somos uma comunidade, somos uma igreja pentecostal, amém? Cadê os pentecostais aqui? Nós lemos Atos dos Apóstolos capítulo 2, que aí a gente vai ver a vinda do Espírito Santo ali em Atos 2, enchendo toda a casa, houve línguas repartidas como que de fogo, quantas coisas lindas aconteceu ali, não é isso? E a partir dali, do capítulo 2, não é isso, acontece o surgimento centrífugo da igreja, que é quando a igreja sai do centro, quando ela se espalha, né? Ela se expande, né? Ela deixa de ficar só em Jerusalém,
E ela agora vai para os ambientes além das quatro paredes, e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai sendo expandido, vai crescendo, né? Vai alcançando povos, tribos, línguas e nações, e o propósito da igreja vai sendo cumprido, né? E o nome do Senhor Jesus Cristo vai sendo glorificado. E aí, meus irmãos, quando a gente lê o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vê personagens conhecidos como, por exemplo, Pedro, né? Personagem de destaque desses capítulos, e também João, que está ali em volta de Pedro. Mas do capítulo 13 ao capítulo 28, o personagem de destaque é Paulo. Paulo surge no cenário, né? E aqui no capítulo 8 a gente vê Paulo já ainda ali respirando ameaças, né? Perseguindo o povo de Deus. E ele assistiu à morte de Estevão, foi o homem que segurou a capa, que viu Estevão ser apedrejado, né? O homem que assistiu de perto ali o martírio do primeiro diácono da igreja. Ele, então, Saulo, observou tudo isso, e a partir, então, desse ponto, do capítulo 13, é que surge a história de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, a segunda viagem missionária de Paulo, já não mais com Barnabé, mas com Silas, com o apoio de Timóteo, depois a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele operou grandes obras no nome do Senhor, ganhou muitas almas para Jesus, não é isso? E depois a sua última viagem a Roma, quando ali ele foi decapitado. Veja que esse livro de Atos é um livro que nos dá uma noção histórica daquilo que aconteceu com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos começa com o nome de Jesus e termina com o nome de Jesus. Irmãos, isso nos ensina algo lindo, que as nossas obras precisam começar em Cristo e também precisa terminar em Cristo. Os nossos sermões precisam ser cristocêntricos, precisamos falar de Jesus nas nossas mensagens. Os nossos hinos precisam deixar de ser antropocêntrico e serem hinos que falem de Jesus, que exalte o nome de Jesus, que eleve a glória ao nosso Deus eterno, Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina coisas lindas, e no livro de Atos a gente vê isso. Há alguns querem chamar o livro de Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, porque todas as obras que acontecem no livro de Atos está envolvido a obra, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque a obra da igreja envolve a pessoa do Espírito Santo. Não dá para fazermos missões sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A igreja primitiva, no primeiro século para o segundo século, há quem diz que já havia 500 mil de crentes. Tudo isso através da pregação no nome de Jesus e a obra do Espírito Santo, dando vida à igreja que palmilhava na obra missionária. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo mora em nós. Nós temos virtude de Deus para fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que você venha estar, o Espírito Santo está na sua vida, está com a sua família, está com a sua casa. Você tem levantado as mãos e tem dito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo tem, irmão, se agradado da sua atitude, da nossa atitude. E por essa razão, Ele tem honrado a cada um de nós. E vai continuar a fazer assim, porque grandes obras o Senhor ainda fará através da sua vida. Você crê nesta palavra? Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. E aí, irmãos, a gente chega no capítulo 6, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vai perceber, nós vamos perceber, irmãos, que no versículo de número 3, se o Lucas pode colocar para a gente na tela, por favor, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. É isso? E aqui, quem são esses personagens, irmãos, que são separados pela igreja? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quem são esses homens? No versículo 5,
diz assim, esses homens que foram eleitos, né, para exercer esse trabalho diaconal na igreja, na administração dos recursos financeiros, né, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, aquele do capítulo 8, né? E aí tinha Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eram homens que a igreja escolheu para trabalhar nos recursos da igreja, homens que eram cheios do Espírito Santo. Veja, aqui fala de homens que trabalham no administrativo, mas são homens cheios do Espírito Santo. Tá? São homens que têm sabedoria de Deus. E aqui, entre esses personagens, está Filipe. Né? Esse Filipe, irmãos, aparece no capítulo 8. Ele é um diácono. Né? Ele começa a trabalhar para o Senhor Jesus Cristo a partir, então, do versículo 3 do capítulo 8, se o Lucas pode reproduzir na tela, por favor. Capítulo 8, versículo 3 do livro de Atos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os na prisão. Irmãos, parece até um paradoxal, porque logo na frente nós vamos ver Saulo agora sendo perseguido, né, pela igreja, um homem que fez viagens missionárias, um homem que ganhou almas para Cristo, que sofreu tanto pelo Evangelho. Mas antes ele estava aqui perseguindo os cristãos. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Né? Esse pessoal que persegue a igreja, né, precisa ter muito cuidado, porque esse negócio pega. Viu? Pega. Né? Essas pessoas que perseguem o Evangelho, irmãos, isso para eles aceitar Jesus é só mudar a chavinha, assim sabe? O negócio assim é instantâneo que Jesus pode fazer na vida deles. Por isso que não existe terra, não é isso, que não possa receber a semente do Evangelho. A gente precisa falar de Jesus, né? E Saulo era essa pessoa dura, difícil, né? E aí se converteu ao Evangelho. Né? E aí no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 8, vai dizer que os que andavam dispersos, porque a igreja se dispersou, iam por toda parte anunciando a palavra. Veio uma perseguição, né? E a igreja ela precisou se espalhar, porque estava todo mundo juntinho dentro de um centro, né? Todo mundo ali dentro da zona de conforto. Tá? E o que nós aprendemos com isso? Que não dá para fazer missão, irmãos, dentro da zona de conforto. Só dá para fazer missões se nós sairmos da zona de conforto, se nós sairmos do centro, sabe? Para poder anunciar a palavra do Senhor. E foi isso que Filipe fez. Descendo Filipe à cidade de Samaria, ele não ficou em Jerusalém, ele foi para Samaria. Lhes pregava a Cristo. Então, ele desceu até Samaria, ele foi até Samaria para poder falar de Jesus. Olha que maravilha. E ele chega em Samaria com uma mensagem cristocêntrica, porque a gente não precisa fazer, irmãos, malabarismos para falar de Jesus. Não é isso? Nós temos aprendido com o nosso pastor, e recentemente aqui no evento da nossa igreja, que nós tivemos aqui na sede, quando o pastor José Wellington esteve aqui, ele mesmo falou para nós, não é isso? Fale de Jesus. Conta a história de Jesus para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos. Né? Então foi o que Filipe fez. Filipe chegou em Samaria e foi falar de Jesus. Né? Ele vai anunciar Jesus. E as multidões, irmãos, todos ali de uma forma conjunta, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. À medida que Filipe foi pregando, falando de Jesus, irmãos, os sinais, milagres foram acontecendo em Samaria. Porque Jesus, irmãos, tem salvação para a alma, mas Jesus também tem salvação para o corpo. Jesus tem salvação para a mente. Jesus tem salvação, não é isso? Para o espírito do homem, para a alma do homem, para o corpo do homem. Jesus tem salvação para todas as esferas que o homem necessita. Irmão, Jesus é completo. Jesus chega para completar tudo. O que falta na sua vida? Falta alguma coisa? Jesus preenche essa falta. Jesus é o único que preenche a lacuna do peito do homem.
Jesus é o único. O homem pode fazer tudo, irmãos, que ele quer, não é? Ou quiser, pelo dinheiro, pela influência, não é isso? Mas a única coisa capaz de preencher o vazio do homem ou da mulher é a pessoa receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não adianta, não tem entretenimento, né, que possa preencher isso aí. Qualquer alegria é passageira. E aí, Filipe tem a palavra de Cristo. Ele começa a falar de Cristo, os milagres, as pessoas ouvem a palavra de Cristo, né? E os sinais começam a acontecer. E sabe o que também acontece no versículo 7 do capítulo 8? Diz que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Meus irmãos, os espíritos imundos que oprimiam as pessoas de Samaria agora estavam indo embora. Porque Filipe ia pregando a Cristo, os espíritos tinham que se retirar, meus irmãos. Os espíritos malignos, imundos, né, as obras do diabo, os laços do inimigo, né, as estratégias diabólicas, elas são desfeitas quando Jesus chega. E quando Jesus chegou aqui, quando o nome de Jesus chega aqui, na pessoa de Filipe, em Samaria, você vai ver que vai dar um grande divisor de águas nesta cidade, porque coisas fantásticas vão acontecendo em Samaria. Samaria estava oprimida por espíritos malignos. Samaria estava oprimida por engano. Nós vamos ver já já o Simão enganando as pessoas. Samaria estava oprimida por muitas coisas ali. Talvez quem olhasse dizia, não tem jeito para Samaria. Samaria está no fundo do poço. Mas, irmãos, não existe fundo do poço quando Jesus chega. Sabe? Não existe ovelha negra da família quando Jesus chega. Não existe pessoa que possa passar por uma transformação quando Jesus chega. Quando Jesus chega, meus irmãos, sabe? Se só tem água, né, ela se transforma em vinho. Se as coisas não têm sabor, se as coisas não têm cor e não têm cheiro, que é exatamente típico da água, Jesus chega transformando em vinho. Foi isso que aconteceu lá em Caná da Galileia. Acabou o vinho. Jesus pediu para encher as talhas de água. E a água é típico da água, não ter cheiro, não ter sabor, não ter cor. Mas Jesus chegou, irmãos. E Jesus começou a dar sabor o que não tinha. Aleluia. Jesus deu cor ao que não tinha. Jesus deu cheiro ao que não tinha. Porque aonde ele chega, as coisas se transformam. Aonde ele chega, a tristeza transforma em alegria. Aonde ele chega, ele começa a transformar o luto em festa, em vida. Aleluia. O nosso Jesus, meus irmãos, é completo. Tem um louvor que diz, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não, tem nada. Você tem Jesus? Então você tem razões suficientes para viver uma vida alegre. E nós vamos ver aqui no texto que havia grande alegria naquela cidade. Porque não existe ambiente de fato alegre se não tiver Jesus. Se você tem Jesus na sua casa, seu ambiente é alegre. Sua casa é, como diz nosso pastor Joel, um pedacinho do céu. Se você tem Jesus na sua família, você tem tudo. Tem alegria lá. Às vezes passam as turbulências, né, meus irmãos? Porque os ventos sopram, né? As enchentes, elas vêm. Não é isso que Jesus falou? Que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os rios sopraram, os ventos sopraram, os rios transbordaram, né? Os ventos sopraram. Deu com impeto sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras, dizendo Jesus, e não as pratica, é comparado a um homem insensato, imprudente, nércio, que edificou a sua casa sobre a areia. Os ventos sopraram, os rios transbordaram,
deu com impeto sobre aquela casa. E ela caiu, foi grande a sua ruína. Não é isso? Então nós aprendemos duas coisas aí. Que os ventos sopram sobre a casa do que está na areia. E os ventos sopram sobre a casa do que está na rocha. Os ventos sopram sobre o ímpio. O ímpio tem desemprego. O justo também tem desemprego. O ímpio também tem problema na coluna, muitas vezes. O justo também, às vezes, tem um problema na coluna. Não é? O ímpio tem um problema familiar. Isso não dá isenção ao justo, para que também não tenha um problema familiar, quem sabe? Mas tem uma diferença. A casa do justo não cai. A casa do justo está fundamentada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Agora, a casa do ímpio, ela entra em ruína, porque não tem a solidez que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus porque a sua casa está sobre a rocha, os ventos até sopram, as lutas até vêm sobre a sua família, sobre você, sobre a sua casa, mas você sabe que o vento passa, igual a palmeira, né? O vento sopra, a palmeira vai lá no chão, e quando o vento passa, ela levanta. Eu estou de pé. Mas não é mérito humano, é graça de Jesus, é Ele que te sustentou, é Ele que segurou na sua mão e diz: estou contigo. Estou contigo, meu filho, estou contigo, minha filha. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Oh, glória a Deus, porque você tem Jesus, meu irmão. Glória a Deus, porque tem Jesus na sua casa. Glória a Deus, meu companheiro, porque tem Jesus no seu ministério. Glória a Deus, porque nós temos Jesus na nossa vida. E a nossa casa não vai cair. Nós estamos de pé. Aleluias, até que Jesus volte e busque a sua igreja para a glória do seu eterno e poderoso nome. Meus irmãos, Filipe começou como diácono e a Bíblia vai falar de Filipe como evangelista no capítulo 21 de Atos. Quando Filipe se compromete com a missão da igreja, e ele faz com que a igreja, a palavra do Senhor Jesus Cristo, pregado pela igreja primitiva, a palavra ia crescendo na igreja. A palavra ia crescendo para com os povos. E Filipe fazia parte dessa propagação. À medida que Filipe se envolve com a missão da igreja, com o crescimento da igreja, Filipe também cresce. Porque ele é o único homem do Novo Testamento que a Bíblia chama de evangelista. Filipe começa como diácono, mas ele começa bem, porque tem gente que começa bem e termina mal. Não é isso? Ele começa bem, Filipe, e termina bem. Filipe começa, como nós lemos no capítulo 6 com os irmãos, como diácono, homem cheio do Espírito Santo, eram as qualidades desses homens quando foram separados pela igreja, cheios de sabedoria, homens de boa reputação, eram as características de Filipe. E essas características de Filipe o levou a ser um evangelista. À medida que Filipe se envolve com a missão da igreja, ele vai sendo, não é isso, colocado na posição de evangelista. Não é? Já não se fala mais dele como diácono, o homem que está trabalhando com a administração. Não é? Filipe agora está trabalhando na evangelização específica, falando de Jesus em Samaria. Ele está levando o nome de Jesus para aquela cidade que precisava ouvir a palavra de Jesus. E havia multidões precisando, prestando atenção. As pessoas tinham sede de Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas sedentas de Jesus. Tem ou não tem? Tem muita gente por aí morrendo, irmãos, precisando de Jesus. E às vezes as pessoas estão do nosso lado, né? Lá no trabalho,
não é isso? Lá na faculdade, na escola, não é isso? E o Senhor Jesus nos deu esta palavra que também o próprio Filipe também tinha. E aí, queridos, o texto vai dizer que havia grande alegria naquela cidade. O versículo 9 diz: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a argem mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Simão estava lá enganando as pessoas. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando Jesus chega, não tem engano. O engano fica em Samaria até Jesus chegar. Quando Filipe começou a pregar Jesus, o engano começou a sair debaixo do tapete. As coisas começaram a ficar nuas e patentes. À medida que a pregação do nome de Jesus era falada, era propagada, automaticamente ia caindo a máscara de Simão. Não precisa de FBI, não precisa de CIA. Se pregar Cristo, as coisas vêm à tona. Cristo é suficiente para trazer a revelação de tudo que precisa. E aí, as pessoas achando que o Simão era o cara, chegou Filipe com a mensagem de Cristo. Irmão, quando um homem de Deus chega num lugar, sabe, o engano é abalado. O engano é estremecido. E aí o texto vai dizer que ele tinha enganado muita gente nas artes mágicas e tinha iludido a gente de Samaria, no versículo 8, dizendo que era um grande personagem. Aqui nós vemos algo importante. Evangelho é evangelho e mágica é mágica. Infelizmente, muitas pessoas têm interpretado o evangelho como mágica. Vem para cá que você vai ficar rico, vem para cá que você vai ter uma vida, né? Assim, assado. É claro que nós teremos uma vida transformada, nós teremos herança celestial. Não existe prêmio maior ao homem do que a salvação da sua alma. Mas tem pessoas aí oferecendo patrimônios financeiros para as pessoas virem a Cristo. É claro que quando Jesus nos salva, irmãos, Ele pode dar patrimônio financeiro para quem Ele quiser. Né? Envolvido de trabalho, de persistência, de resistência, você pode se tornar uma pessoa muito bem-sucedida através do seu trabalho, da sua honestidade, e tendo Jesus no seu coração. Mas, infelizmente, muitos por aí afora, né, têm usado nomenclaturas atraindo as pessoas à riqueza, aqui na terra, e não falam nem de salvação. E até parece que, às vezes, o evangelho é uma mágica. O evangelho faz mágica. Não, o evangelho é poder de Deus. Evangelho não é mágica. Evangelho é poder de Deus. Capaz de transformar o homem, tirar o homem do lixo, não é isso? Colocar entre os príncipes. Evangelho é capaz de transformar, tirar o homem lá do lamaçal do pecado, firmar os seus pés firmes sobre uma rocha. Isso é evangelho. É fazer o homem ter caráter, não é? Ter uma vida transformada. Evangelho, irmãos, é transformação de vida. É viver uma novidade de vida. Glória a Deus por isso. E aí, quando o evangelho chega em Samaria, o Simão, o versículo 10 vai dizer, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior. Aqui nós podemos interpretar como tantos as pessoas de tenra idade aos mais experientes de vida, que eram enganadas por Simão. Tá? E aí Filipe chegou até lá e ele então chegou ali falando de Jesus, e o texto vai dizer que, o versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Porque é assim, irmãos, a pessoa aceita Jesus, qual é o próximo passo? Batismo, irmãos. Né?
Não, irmão, você não vai batizar? Vai ter batismo? Vamos. Não, acho que agora não. Oh, vamos batizar. Vamos passar pelas águas batismais. O que é o batismo? Nós temos aprendido muito aqui com o nosso pastor. Você crê na morte e ressurreição de Jesus? Crê que ele ressuscitou dos mortos? Pronto. Então, vamos passar pelas águas. O batismo é símbolo disso. Você acredita nisso, né? Senhor Jesus é seu Senhor, seu Salvador, seu Rei? Sim, então vamos passar pelas águas. Então, à medida que foi acontecendo esses milagres em Samaria, não ficou só nisso não, porque o evangelho é dinâmico. O evangelho é dinâmico, ele vai crescendo, né? E aí as pessoas passavam pelas águas, eram batizadas nas águas, né? Eram batizadas ali, homens e mulheres. E sabe o que aconteceu? Até o enganador, agora também, o texto vai dizer que creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que lhe faziam, estava atônito. Glória a Jesus. Jesus, irmãos, ele quer salvar as pessoas que precisam de salvação. E a pessoa que ele vai usar, os Filipes, somos nós. Você é a pessoa que Deus vai usar. Deus quer usar você para esse tempo, quer usar a mim para esse tempo, para que nós pudéssemos ir, fazer a obra do Senhor e cumprir o propósito do Senhor na terra. Filipe, o seu nome, né, tem dois significados. Primeiro, Filipe, lembra que o grego tem várias terminologias para amor, e um deles é filho. Então, é a primeira palavrinha do nome Filipe. Filho, amor, ou amante, né? E aí, de alguma coisa, o restante da palavra, lipos, Filipos, né? Dá uma tradução para cavalo. Então, amante de cavalo, o homem que ama cavalo, o nome Filipe. Filipe era amante de cavalos. E agora, é um homem que ama almas. Porque a agenda de Filipe é a agenda de Deus. É um homem que coloca a sua agenda nas mãos de Deus. E fala, eu lutei todo esse tempo por esse ideal aqui, Senhor. Mas eu sei que o Senhor quer me usar nesse ideal diferente. Então, Senhor, a agenda não é o ideal que eu projetei a minha vida inteira para executar. A minha agenda, Senhor, é o seu ideal. Qual é o ideal do Senhor para mim? O que o Senhor quer para mim? Então eu vou cumprir o propósito que o Senhor quer na minha vida. Será que nós estamos fazendo assim? Qual é a sua agenda? A sua agenda é a sua agenda mesmo? É o que você projetou? Está nela? Né? Fincado nesta agenda? Ou a sua agenda é a agenda de Deus? Porque a agenda de Deus muda o nosso roteiro de projeto. A agenda de Deus te coloca em outro plano, te leva para outras direções. E agora, não é mais os meus planos, o meu desejo, o que eu projetei a vida inteira para fazer. Parece que o Senhor está levando a minha vida para outro rumo. Não é assim? Muitos de nós nunca pensamos em estar aqui nos Estados Unidos. Muitos de nós foi assim. Nunca passou pela nossa cabeça um dia sair do Brasil. E olha onde Deus te plantou. Você veio do Brasil para cá, quem sabe dizendo assim, eu já trabalhei muito no Brasil, eu vou para a América do Norte e vou ganhar dinheiro, vou ganhar dólares, porque agora é o tempo de eu correr atrás, porque muita coisa que eu fiz no Brasil foi perdido. E nesse perdido e nessa muita coisa, às vezes a pessoa coloca até a obra de Deus. Mas olha, deixa eu dizer algo aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você fez para Jesus no Brasil, você vai receber tudo com juros e correção monetária. Deus não fica devendo nada para ninguém. A pessoa chega aqui e ela faz uma agenda, porque é natural. É errado fazer planos? Não, Salomão diz, o coração do homem faz planos. Temos que fazer plano. Mas a resposta vem de quem? Aí a pessoa chega aqui com um plano, né? Cheio de plano, como aqui Filipe, né? Era um homem amante de cavalos. Tinha planos aqui,
né, ligado ao seu nome. E aí a pessoa chegou aqui, eu vou fazer aquilo, vou fazer, né, vou fazer uns investimentos no Brasil, vou comprar lá uma chácara, vou, né, investir naquele negócio e tal. Pá. Quando chega aqui, parece que era novela. Mas cadê aquele dólar que dava na árvore? Né? Cadê aquele negócio que... E aí, muitos de nós, Deus leva por um caminho, quebra todinho o cidadão, igual aquele arroz de terceiro, quebra todinho, tudo que ele ganha parece que cai num saco furado, malemar dá para viver aqui, quem dera enviar $1 para o Brasil, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E o Espírito Santo falando, a agenda é minha, não é tua. A agenda é minha, não é tua. A agenda é minha, não é sua. E quando nós percebemos isso a tempo, meus irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Aí a pessoa, tá bom, Senhor, o plano não é meu, o plano é teu. Faça da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí o Senhor fala, então tá bom, agora eu vou dar carro para você, eu vou dar casa para você, eu vou permitir que você mande alguma coisinha lá para o Brasil, sabe? Eu vou fazer alguma coisa. Mas como? Na direção de Deus. É melhor estar no deserto, mas na direção de Deus, do que no palácio, fora da direção dele. Olha, o Jesus do Brasil é o Jesus da América do Norte. O Jesus do Brasil é o Jesus também que cuida de você aqui. O Deus que cuida lá, cuida aqui, cuida ali, ali e além. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo na pessoa de Jesus, meus irmãos. Então a palavra do Senhor Jesus para nós esta manhã é a seguinte: vamos falar de Jesus. A agenda é dele na nossa vida. Pastor Ismael.